Meu nome é Priscila, esse aqui é o Projetinho Vírgula, o canal onde eu compartilho a minha jornada de aprendizagem EAD no Senac. No vídeo de hoje, eu vou responder algumas dúvidas que as pessoas mandam no comentário ou na minha DM do Instagram. Lembrando, gente, que eu não represento o Senac, eu só sou uma aluna. Eu não consigo responder, por exemplo, dúvidas sobre bolsas de estudo, qual e-mail que usa para fazer o login, gente perguntando sobre documentação do Senac. Gente, eu não sei, eu só consigo comentar das coisas que eu vivi e da experiência de fazer o curso mesmo. Inclusive, eu tenho até medo do Senac descobrir esses meus vídeos e querer que eu tire do ar ou me processar de alguma forma. Então, gente, eu realmente não tenho nada a ver com o Senac, tá? Isso aqui eu faço por hobby, vamos dizer assim. Uma observação, todas as perguntas que eu tô colocando aqui foram perguntas que eu já respondi por escrito, mas toda vez que o Senac abre matrícula dos cursos EAD, as perguntas ficam se repetindo. Então, por isso que eu tô gravando isso aqui, até porque eu acho que eu me expresso melhor falando do que escrevendo. Aí a primeira pergunta: boa tarde, você está cursando curso técnico ou tecnólogo? Gente, eu faço curso técnico, ele é de nível médio. O curso tecnólogo, por mais que ele seja de 2 anos, ele é um curso de nível superior. Obrigada pelos seus vídeos. Uma dúvida: cursando técnico EAD Senac, quando você se formar, você poderá se registrar no CREA? Não, gente, o técnico ele se registra no Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Esse que é o conselho responsável pelos profissionais que se formam em cursos técnicos. E, se eu não me engano, são as pessoas que se formam em tecnólogo que se vinculam ao CREA. Lembrando que, independente do conselho que você se vincular, que você registrar, você não pode ultrapassar os limites da sua profissão. Por exemplo, por mais que o designer seja registrado no CREA, ele não vai poder assinar a responsabilidade técnica que não é do designer de interiores, como derrubar uma parede, por exemplo. Quanto você paga no curso EAD Senac? Quero fazer ADM. Gente, eu pago em design de interiores, eu tô pagando R$149,90. Pago antes do vencimento, eu tenho um descontinho e eu também tenho desconto porque eu tenho a carteirinha plena do SESC. E eu fiz em 24 vezes, se eu não me engano. O curso ele é 1 ano e meio e depois que eu acabar o curso eu ainda vou ficar um tempo pagando, se eu não me engano é 24 vezes. As perguntas que são do mesmo tema eu tô juntando e vou responder de uma vez só. Aqui 2 pessoas perguntaram: alguém sabe se é tranquilo acessar pelo celular? Me diga, você acha melhor estudar via celular ou computador, notebook ou tablet? Gente, não tem a menor condição de você fazer o curso pelo celular, tá? As aulas em si, o conteúdo, você até consegue pegar o celular, né, ver as aulas, mas se eu não me engano, em 30 dias, já na segunda UC, você já vai precisar de um computador para fazer as entregas, para fazer a modelagem 3D, a modelagem 2D. Então, não, gente, não dá. Inclusive, no site do Senac, um dos pré-requisitos é que você tenha um computador com umas configurações mínimas que eles colocam lá no site. Então, é necessário um computador. Queria fazer uma pergunta: as provas são feitas todas online ou precisa ir até o Senac físico para fazer? As aulas são ao vivo? Você faz provas presenciais? Responda uma coisa: é preciso marcar presença nas atividades do portal? Gente, a única obrigação que o aluno tem é de entregar as atividades no Senac, ponto. Você não vai precisar ir em nenhum Senac físico para fazer prova, não precisa participar dos encontros ao vivo, não precisa marcar presença em nenhum lugar lá no site. Inclusive, se você quiser nem ler todos os conteúdos, você pode fazer isso, porque o Senac ele não tem aquele monitoramento de avanço, de progressão do curso, igual tem na Udemy, no Hotmart. Não tem isso no Senac. Se você quiser, você vai lá, faz as atividades, sobe no sistema e já era. Diga-se de passagem, eu não recomendo fazer isso, tá? Quando eu ainda tava no grupo do Whats da minha turma, eu sei que tinha gente que fazia isso e tinha gente que passava vergonha na aula ao vivo, porque a pessoa perguntava uma coisa pro professor lá no encontro e o professor abria na hora o sistema e mostrava que a dúvida daquela pessoa estava lá no conteúdo, mostrando pra todo mundo que ela não tinha lido a matéria. Fiquem tranquilos que o EAD do Senac é EAD de verdade. A Luciana, ela fez uma pergunta muito legal. Boa tarde, tem aulas ao vivo com professores ou somente os encontros com tutores? Uma coisa que eu nunca comentei aqui no canal é que o professor que é responsável por tirar as suas dúvidas daquela UC, por analisar as suas atividades, enfim, não é o mesmo professor que tá fazendo os encontros ao vivo, né? Cada UC vai mudando, né? Eles vão fazendo um rodízio dos professores e eu percebo que eles fazem também um rodízio do professor que fica responsável pelos encontros ao vivo. Então, por exemplo, na disciplina de projeto corporativo, se eu não me engano, foi a Prof. Laís, que foi a minha tutora, mas
mas os encontros que eu tinha ao vivo era o Prof. Cauê que tava dando. Então, nem sempre, às vezes coincide, mas quase sempre são professores distintos. Então, respondendo a dúvida dela, não. Quem dá o encontro ao vivo pra gente é o tutor que é responsável pelos encontros ao vivo, que nem sempre é o mesmo professor da nossa disciplina, né, da nossa UC. Oi, tudo bem? Tenho acompanhado o seu conteúdo sobre o seu curso de design de interiores. Gostaria de saber quanto tempo você dedica por dia para os estudos na plataforma e também para realizar as atividades. Abraço. Essa mensagem aqui eu recebi no Instagram. Eu imagino que as pessoas que estão me mandando DM no Instagram não querem se expor, né? Por isso que eu não tô colocando o nome de ninguém. E respondendo a dúvida dela, eu ultimamente tô com um tempo bem flexível, que eu não tô trabalhando CLT. E eu dedico aí em torno de 4 horas por dia para fazer os conteúdos do Senac. Em 2 dias eu consigo matar o conteúdo que tem lá no site. Lembrando que eu gosto de fazer muita anotação, eu anoto muita coisa. Inclusive, eu até peguei meu caderno para mostrar que eu anoto bastante. Então, eu fico vendo conteúdo, aí paro e fico escrevendo. Aí rolou um vídeo também, eu paro e escrevo para ver se tem alguma anotação que eu acho relevante ali naquela disciplina. Então, se uma pessoa não para anotar nada, eu acredito que ela consegue terminar até antes. É que eu gosto realmente de anotar as coisas, porque eu até memorizo as coisas melhor quando eu tô escrevendo do que só lendo ou ouvindo. E as atividades, eu tô demorando em torno de 2 semanas. Lembrando que eu estudo de segunda a sexta, e tô estudando aí, me limito a fazer umas 4 horas por dia. Então, se você totalizar, tá dando em torno de 48 horas por mês pra eu fazer tudo. Ler todo o conteúdo, anotar e fazer as atividades. O Senac, ele recomenda em torno de 2 horas por dia para fazer o curso, e quando vai fazendo a média, assim, dá tempo se você estudar as 2 horas por dia. Porque, por exemplo, em 3 semanas eu tô conseguindo fazer todas as entregas, que tem 6 semanas para entregar. Então, gente, se você seguir certinho o cronograma do Senac, dá tempo. Ou, por exemplo, você escolher estudar de segunda, quarta e sexta e você pega a noite inteira, chegou no trabalho e vai estudar como se você fosse para uma faculdade, alguma coisa assim, pro curso presencial. Acho que dá bom também. Nossa, achei incrível seus vídeos, estou com muito interesse em realizar esse curso. Só fico com receio nas dificuldades dos cálculos, com receio de não conseguir empreender ou um emprego. A gente não tem cálculo, tá? É no máximo soma e subtração de medidas, né? Que você pega medidas em centímetros, em metros, enfim, alguma coisa assim. E teve um pouquinho de multiplicação no cálculo de iluminação, mas não tem muito cálculo. Referente a não conseguir empreender, o Senac, o projeto integrador dele, que eu vou comentar um pouco mais pra frente, ele estimula a gente a empreender, que é o que eu quero fazer. Medo, receio, eu também tenho, mas não é isso que vai me fazer desistir. Olá, abri seu vídeo por ser o mais recente. Não sei se você já tinha alguma experiência ou noção sobre o assunto, mas queria saber se você acha que pra quem não tem noção nenhuma de desenho, se fica muito difícil aprender à distância. Gente, eu sou formada em design de moda, então eu já tive aulas de desenho técnico. Era um pouco diferente, né, do que é pra interiores, mas, por exemplo, o caderno de exercícios que o Senac colocou lá no material de apoio, eu já tinha feito na época da faculdade há muito tempo atrás. E confesso que mesmo assim eu tive dificuldade de fazer essa disciplina EAD. Mas os professores falam, e eu vou repetir aqui, desenho é treino, gente. A gente para de ter aula de desenho, aula de artes, aula de educação artística, enfim, que seja muito cedo na nossa educação básica. E a gente para de treinar. Mas se a gente se esforça, se a gente treina, o negócio vem. Outra coisa, né, gente? Quem se interessa por um curso de design de interiores, tem sim um lado criativo, tem sim um lado artístico dentro de si. Você só precisa explorar um pouco mais isso. No curso, você basicamente vai precisar aprender a usar régua, esquadro e escalímetro. É isso, para entregar uma prancha ali, porque o desenho técnico mesmo, quem vai fazer vai ser um software, não vai ser a gente que vai fazer na mão isso. Mas o que a gente precisa saber? A gente precisa ter noção de desenho suficiente para se fazer entender em algum momento que você não tiver um computador para desenhar, que é o básico. E o que eu recomendo, baixem o caderno de exercício que tem lá no material de apoio e faz um pouquinho. Tô na hora do almoço, deixa eu rabiscar um pouco aqui. Porque realmente, gente, é treino, é você treinar o seu punho, é você treinar a sua mão para fazer os rabiscos que precisam. O conteúdo para realizar no software tem tudo passo a passo? Sim. Toda a UC, que é mais prática, principalmente essas que é de software, a gente tem muito videoaula, é praticamente 95% do conteúdo que tem lá é vídeo explicativo. Além disso, os professores, eles também colocam lá no apoio um vídeo deles gravando, eles fazendo a atividade. Então, por exemplo, era projetar um dormitório de 2 crianças. Eles gravam a tela deles fazendo um projeto de um dormitório de 2 crianças e mostrando todos os comandos, né, que eles usam ali nos softwares. Então, gente, eu não sabia nada de AutoCAD, eu não sabia nada mesmo, eu aprendi.
Então me virei muito bem. Quando eu cheguei na ETEC para fazer aula de AutoCAD, eu já sabia tudo. E uma coisa que eu acho legal é que eles ensinam tudo e tudo mesmo. Desde como pegar a licença gratuita lá para conseguir a licença de estudante do AutoCAD, até baixar, instalar um programa, enfim, eles dão todo o suporte. Oi, vi que você faz curso do Senac. Você gosta? Estou querendo muito iniciar. Em relação aos programas utilizados, como é? Eles passam uma licença para o uso do aluno? Você sabe se tem todas as licenças inclusas, SketchUp, AutoCAD? Gente, você consegue usar de graça, né, com a licença do aluno, na verdade, o AutoCAD e o Promob. Inclusive, né, como eu comentei anteriormente, o Senac até ajuda a intermediar isso. O SketchUp, ele não tem mais vínculo com instituição de ensino. Tem um desconto que ele dá para aluno, que é a mensalidade, a anuidade fica mais barata. Mas de graça o SketchUp não tem mais. Oi, estou iniciando agora no Senac. Você precisou do círculo cromático nas primeiras aulas? Porque eles pediram na lista de materiais e não achei em loja física, só na internet. Gente, não precisa comprar um círculo cromático, tá? O Senac, em uma das primeiras aulas, eles colocam um link lá do círculo cromático online, né, que quem é aluno do Senac tem acesso, e eu só acabava usando ali o online mesmo, porque eu achava mais dinâmico. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida sobre a lista de materiais do Senac, comenta que eu faço um resumo do que foi pedido, do que eu comprei e do que eu usei, né? Lembrando que foi diminuindo a lista a cada um desses itens. Muito obrigada pelos seus vídeos. Estou pensando em fazer o curso do Senac. Você sabe sim como fazer no próprio ritmo ou tem que seguir o curso para terminar em 18 meses? Meu medo é não dar conta, porque às vezes eu tenho que viajar. E aqui outra pergunta. Oi, quanto tempo cada disciplina? A outra pergunta. Oi, sabem me dizer se é liberada matéria por vez? E as provas são todas juntas? Quero fazer gestão comercial e achei a grade uma das melhores. Gente, as disciplinas, elas são liberadas uma por vez e você tem um prazo pré-determinado pelo Senac para finalizar aquela disciplina. No geral, assim, são de 3 a 6 semanas, sendo que a disciplina que tem menos conteúdo ou a atividade mais fácil são 3 semanas e uma que é mais complexa são 6 semanas. E quando acaba esse prazo, a página de entrega de atividade, ela fica bloqueada. Você consegue acessar os conteúdos normalmente, mas você não consegue fazer upload de nenhum arquivo para a avaliação de atividade. E esse sisteminha ele fica bloqueado por uma semana e depois que acaba essa semana, você tem a semana de recuperação. Aí ele abre de novo. Então, respondendo a pergunta, né, não dá para fazer no próprio ritmo. Você tem que seguir, né, o ano e meio que o Senac ele tá propondo para você se formar. Tem trabalho em grupo? Você tem que apresentar TCC no final do curso? Gente, graças a Deus não tem atividade em grupo. Tudo as atividades são individuais. E a gente não tem TCC. A gente tem o projeto integrador, que é paralelo ao curso. Então, a gente sempre tem 2 UCs abertas, né? Uma UC, que é aquela disciplina ali daquele mês, e a outra UC, que é o projeto integrador. O projeto integrador, normalmente, ele acompanha, ele fica aberto ali, o mesmo projeto integrador, ele fica aberto com 4 UCs. No meu caso, o meu projeto integrador é montar um escritório de design de interiores, né? Fazer o nosso escritório. Geralmente, é só uma atividade de projeto integrador ou são mais? É uma atividade do projeto integrador para cada UC que você está fazendo. Então, por exemplo, naquela UC foi aprender AutoCAD. Então, a atividade do projeto integrador vai ser fazer no AutoCAD o projeto do seu escritório. Então, é sempre assim que funciona. A atividade do projeto integrador, quase sempre, eu acho que só teve uma UC que foi mais difícil, mas quase sempre é uma atividade mais fácil do que a atividade que você fez para entregar na UC. Adorei seu canal, me ajudou muito. Tenho algumas dúvidas sobre o curso. As aulas são somente em PDF ou tem vídeos? E se tiver, eles são atualizados, gravados ou ao vivo? Como você entrega os trabalhos? Você faz as atividades e trabalhos em um notebook, PC? E qual o modelo? Você teve algum problema com entregas, pagamento ou outra coisa com o Senac? Desculpa tantas perguntas. Procurei muito, mas nunca achei alguém explicando como funciona. E também aqui, você tem suporte adequado no curso? Por partes. A maioria do conteúdo, não vou negar, é sim em texto e imagem. Só as disciplinas que são mais práticas, que software, desenho, que são majoritariamente em videoaulas. Mas a grande maioria vão ser textos e fotos, enfim, e figuras. Tem alguns games no meio, né, que dá uma quebrada ali, mas a grande maioria você vai ler mesmo. Mas eu gosto de falar que o conteúdo do Senac é muito direto.
não tenho, pelo menos eu não tive até o momento, uma disciplina, um texto, um conteúdo que eu olhasse e falasse, nossa, que encheção de linguiça isso aqui. Não, tudo eu achei muito importante. Os conteúdos são bem atuais. Eu acho que o conteúdo mais antigo que eu vi foi de 2023, é uma coisa assim, que não muda todo ano, sei lá, psicologia das cores. Considero que as coisas são atualizadas, inclusive no final do ano passado, em 2024, os professores comentaram que os materiais foram revisados pra gente dar uma olhada, dar um feedback se tinha alguma coisa. Ela também perguntou sobre se as aulas são gravadas ou ao vivo. A gente tem aula ao vivo de terça, no meu caso de terça e quinta, são 2 vezes na semana, e tem conteúdos gravados também. E a entrega dos trabalhos, ela depende do que foi pedido. Por exemplo, quando eu fiz um desenho à mão, eu vou precisar tirar uma foto em JPEG e subir no sistema. Tive que fazer uma planta baixa em AutoCAD, eu vou ter que plotar aquele arquivo em PDF e subir lá no sistema. Fiz uma modelagem 3D no SketchUp, eles pedem um print da vista superior e os render e sobe em JPEG no sistema. Teve que fazer um vídeo, alguma coisa assim, eles pedem para ser sempre no formato horizontal e em MP4, se eu não me engano, e sobe no sistema também. Então é sempre assim que a gente faz as entregas. Sobre o computador, eu troquei recentemente de um computador, mas eu tinha um Acer Aspire 5. E ele tinha um processador i5 de 7ª geração. E eu tinha feito um upgrade nele. Eu tinha trocado o HD por um SSD. E a memória RAM eu aumentei para ficar com 20 GB. Ele não tinha placa de vídeo dedicada, mas ele dava conta do recado, viu? Ele demorava, mas eu consegui fazer todas as entregas com ele. Hoje eu tenho um outro Acer, mas é um Nitro V15. E um i5 também, de 13ª geração. Mas ele tem uma placa de vídeo dedicada, uma RTX 3050. Gente, é uma nave. É totalmente diferente. E sobre o suporte do Senac, eu nunca precisei de nada, eu nunca tive nenhum problema. Então eu não consigo dar um feedback sobre isso. Mas no final de cada UC, eles dão uma pesquisa de satisfação pra gente responder. E eu já respondi 2 vezes reclamando. Uma vez eu reclamando do sistema, que é horrível, e eles comentaram, né, que eles já estavam vendo pra mudar, e realmente mudou. Pouca coisa, mas mudou. E também reclamei porque eles demoraram pra abrir uma UC. Eu ia viajar e eu queria fazer, pelo menos o conteúdo, na primeira semana assim que abriu a UC. E eu não consegui fazer isso porque eles atrasaram a entrega. E eles me responderam falando que se eu precisasse, eu teria mais prazo no final da UC. Eu acabei não precisando, mas enfim, esse foi o suporte que eu precisei do Senac até o momento. Olá, Priscila, tudo bem? Adorei os seus vídeos. Sou estudante do curso Tecnólogo EAD, então ela tá fazendo o curso superior lá no Senac. E estou querendo me inscrever no técnico depois que assistir seus vídeos. Tem todas as informações que não possuem no site do Senac e que eu venho implorando por ela há meses. Tenho uma dúvida: como funciona o feedback dos professores em relação às atividades entregues? São feedbacks ricos em detalhes ou só uma nota genérica? Na representação gráfica, aprende a fazer planta de circuito elétrico, planta de projeto luminotécnico, detalhamento de gesso, paginação de revestimentos e acabamentos? Muito obrigada pelo seu conteúdo. Os feedbacks, nas primeiras UCs, eles foram sim mais genéricos e foram só por escrito. Então o professor, ele escrevia ali no campo onde ele dava nota, ele também escrevia o feedback, falando, gostei disso, parabéns, atendeu os requisitos, ou você esqueceu de fazer tal coisa, o professor questionando alguma decisão que eu tinha tomado ali no projeto. Então era sempre por escrito. Porém, nessas últimas UCs, que foram as UCs mais complexas, os professores, o que eles estão fazendo? Eles estão gravando a tela deles com meu projeto aberto e eles vão dando feedback ali naquele vídeo. Então eles elogiam, eles criticam, eles falam decisões que eles teriam tomado diferente. Então eu acho que quanto mais complexo tá ficando o curso, conforme a gente tá avançando mais no curso, os feedbacks eles estão ficando mais aguçados, vamos dizer assim. E teve até uma professora que comentou pra gente não levar pro coração, porque os professores iam sim começar a devolver mais as nossas atividades, né, pedir pra gente refazer algumas coisas. Então no começo era genérico e agora a gente tá assim com feedbacks mais pontuais. E sobre a representação gráfica, a gente teve uma disciplina de projeto de iluminação e a gente teve que fazer algo bem simples, que era de um cômodo só, que a gente teve que fazer o circuito elétrico,
detalhamento de gesso e o luminotécnico. Mas de paginação de revestimento e acabamentos a gente ainda não teve. Porém, eu não terminei o curso, né? E eu vi que uma das próximas UCs, eu acho que a segunda, né? Eu tenho uma e a outra já vai ser uma UC que se chama Projeto Executivo. Eu tô bem ansiosa por essa UC, porque eu acho que é nela que a gente vai, de fato, fazer um projeto mais elaborado, enfim. Então, até o momento, eu não tive que fazer uma representação gráfica executiva desses projetos que você comentou. Essa mensagem eu recebi na minha DM do Instagram. Sou estudante de design Aí ela colocou o nome da universidade, que eu não vou expor aqui. Porém, é muito teórico e tenho a impressão que indo para o 3º semestre não aprendi bem a fazer uma planta simples ou qualquer coisa relacionada, pois foi só teoria e trabalho e prova teórica. Tu poderia me dar tua opinião sobre o curso técnico do Senac? Se vale a pena? Ensina a prática que vale? Quanto tempo mais ou menos cada disciplina? E o suporte ajuda? Pois as aulas são gravadas, este que está disponível. Agradeço, beijo. Bem, das atividades e aula gravada e o suporte já comentei, mas eu vou explicar como que funciona as atividades do Senac. O Senac, ele simula como se a gente fosse estagiário de um escritório de interiores. Então, chegou um cliente no escritório, ele tem um imóvel X com essa planta tal e o briefing tal, e a gente, como estagiário, tem que fazer algumas tarefas ali dentro daquele contexto. Então, é como se a gente tivesse um chefe dando demandas pra gente fazer, porque a gente é funcionário do escritório. Por exemplo, chegou um cliente com a planta tal e o briefing tal, e você vai ter que fazer o mood board, o painel semântico, o criativo e a modelagem 3D dele. E a gente faz isso. Então, é pura prática o curso do Senac. Comecei a trocar ideia, né, com essa colega, e ela comentou que ela teve prova teórica de AutoCAD. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, não, aqui no Senac não tem isso, aqui é prática. A gente teve sim que abrir o AutoCAD, fazer o projeto nele, mas não teve uma provinha para testar os seus conhecimentos, não. Olá, o que você achou do curso técnico no Senac? Estou pesquisando cursos. Ó, gente, eu não terminei ainda, eu termino em dezembro, né, estamos em agosto, então aí, né, mais um meio de ano, aí eu já termino o curso, e até o momento eu tenho gostado bastante. Eu tenho minhas ressalvas, sim, eu até comento aqui nos outros vídeos, que nem no vídeo da disciplina de mobiliário, que eu não curti muito, eu achei que eu ia aprender bem mais, não aprendi. A disciplina, eu não sei se já vou ter subido esse vídeo no canal, mas a disciplina de projeto comercial também, eu acho que quem quer trabalhar com isso vai ter que buscar outras especializações fora. Mas, de modo geral, eu gosto muito. O conteúdo, ele é muito prático, ele é muito sucinto. A gente aprende a fazer as coisas, você não aprende só na teoria. Os feedbacks dos professores são muito bons, né, e cada vez melhores. Eu não sei se eu já comentei, mas todos os professores, eles são arquitetos e eles ajudam muito, tanto nas aulas ao vivo, quanto nos feedbacks que eles dão no sistema. E, inclusive, eu acho que a única coisa que eu reclamo mesmo, eu vou continuar reclamando até o final do curso, é o sistema do Senac, que é uma merda. Ele não é nada intuitivo, ele é bem burro, é uma coisa em cada lugar, enfim, eu vou terminar o curso reclamando desse sistema. Mas, de resto, eu aprovo, né? Eu recomendo, por enquanto, né? Ainda falta 6 meses para me formar. Bem, foi isso, eu espero ter ajudado. Todas essas pessoas que deixaram comentários, eu respondi, ou quem tá assistindo aqui nesse momento. Não esquece de avaliar o vídeo se você gostou e considera se inscrever no canal, porque eu tô sempre postando sobre como é estudar lá no Senac, como é fazer esse curso EAD. Eu também tô comentando sobre como é estudar na ETEC, né, que eu faço curso de edificações de forma presencial lá. Vamos ajudar a fortalecer a comunidade de designers de interiores. Até a próxima e tchau, tchau. Então, achei interessante fazer esse vídeo para compilar, né, fazer um boladão